Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 1, onde leremos do versículo 13 até o versículo 24. Gálatas, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar mais uma vez, e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, graças te damos mais uma vez, pelo privilégio de podermos te servir, pelo privilégio de podermos te chamar de Pai. Sabemos, ó Deus, que este privilégio é adquirido pela graça, graça esta que foi dada a nós pelos méritos do teu Filho, Jesus Cristo. Te louvamos, Pai, porque podemos, por meio das promessas do Senhor, nos reunirmos aqui como pecadores, nesta assembleia de pecadores, mas ao mesmo tempo de santos, daqueles que foram separados pela graça, e rendermos homenagens ao Senhor, na certeza de que seremos ouvidos, não porque temos um currículo maravilhoso, mas porque o nosso intercessor, o nosso representante, conquistou este espaço para nós, o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Nesse momento onde o Senhor falará conosco, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu pergunto a você, quão longe o Evangelho pode ir na salvação de um pecador? Há pecador tão comprometido com o pecado, há homem tão comprometido com o pecado que não possa ser alcançado pelo Evangelho? Talvez, num primeiro momento, você olharia para mim e diria: não, é claro que não há alguém tão comprometido com o pecado que não possa ser alcançado pelo Evangelho. Deixa eu te ajudar a pensar um pouco mais. Será que o Evangelho ele não tem poder para alcançar, por exemplo, um estuprador? Será que o Evangelho não tem poder, por exemplo, para alcançar um pedófilo? Será que o Evangelho do Senhor não tem poder, por exemplo, para alcançar um traficante ou um assassino em série? Quão longe o Evangelho do nosso Senhor pode ir para alcançar pecador? Há um pecado demasiadamente grande diante do nosso Deus, permita-me ser redundante nesse momento, que o Senhor não possa alcançar? Nós iremos falar um pouco hoje a respeito da história de um assassino, de um homem que devastava a igreja de Deus,
de um homem que perseguia de maneira cruel, sem piedade alguma, e dava o seu voto na morte de muitos filhos de Deus. No entanto, esse homem foi alcançado pelo Evangelho. Você chamaria para sua casa o assassino da sua noiva? Você chamaria para sua casa aquele que busca matar o seu filho todos os dias, aquele que persegue o seu filho? Você chamaria para sua casa? Hoje você vai ouvir a história de alguém que não só chamou essa pessoa para sua casa, mas o tornou seu filho e o fez embaixador da sua mensagem. Paulo perseguia o Senhor Jesus Cristo. No entanto, Deus, pela sua graça, chama este homem, o torna o seu filho pela sua imensa graça e o comissiona para levar a sua mensagem. O Evangelho de Deus é poderoso para salvar o mais vil pecador. Nós categorizamos, nós gostamos muitas vezes de especular e brincar, num certo sentido, e falamos, olha, esse aí não tem condição, esse aí não tem jeito. O Evangelho do nosso Senhor, ele nos fala a respeito da graça profunda e soberana de um Deus, que salva e comissiona pecadores, não importando a profundidade do seu compromisso com o pecado. Mas nós vamos aqui nesse momento falar, relembrar algumas coisas em relação àquilo que nós temos visto de Paulo. Nós temos percebido desde o início que Paulo ele tem lutado contra falsos profetas, falsos mestres, que estavam pervertendo a lei do Senhor. Vale lembrar que esses falsos mestres, eles diziam que a salvação é por obras. Se você quer ser salvo, você precisa observar a lei mosaica. Ou seja, você precisa guardar perfeitamente os 10 mandamentos, que é a lei moral. Vocês precisam observar perfeitamente a lei civil. E vocês precisam, acima de tudo, preservar a lei cerimonial. Precisam se circuncidar. Querem ser salvos? Circuncisão. Não é circuncidado, então não é salvo. A salvação, ela se dá por meio da observância da lei. O que nós entendemos é que a lei do Senhor, ela não é abolida das nossas vidas. O Senhor Deus nos salva pela sua graça e nos habilita, então, a guardarmos a sua lei. Paulo responde àqueles falsos mestres no versículo 16 do capítulo 2, dizendo o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós temos percebido que Paulo, ele tem basicamente 2 tarefas, na verdade, eu diria 3, mas no início, essas 2 primeiras tarefas, elas são mais fortes. Paulo está defendendo o seu apostolado e está defendendo o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu sou apóstolo, e o conteúdo do verdadeiro Evangelho é esse. E você vai ver que mais na frente Paulo vai dizer, olha, vocês devem viver dessa forma. Uma vez que vocês conheceram o verdadeiro Evangelho, a prática de vocês deve ser esta. A síntese, o resumo daquilo que nós temos por toda a carta, está lá do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1. Mas eu chamo a sua atenção apenas para 2 versículos, para que nós relembremos aquilo que já mencionamos aqui. No versículo 1, Paulo, ele defendendo o seu apostolado, ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu sou apóstolo não porque fui comissionado por homem algum. Eu sou apóstolo porque fui comissionado pelo próprio Deus. No versículo 4, Paulo ele vai fazer uma defesa do verdadeiro evangelho. E ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus. O homem é salvo única e exclusivamente pela vontade de Deus. Se Deus não quiser, não é por obras. O que os falsos mestres estão dizendo para vocês é uma mentira. O homem não pode ser salvo pela sua própria vontade, a não ser que Deus queira salvar o homem. E aí nós lembramos do que Paulo fala lá em Romanos. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia.
O verdadeiro evangelho consiste no fato de que Deus soberanamente vem ao encontro do pecador, e não o pecador vai ao encontro de Deus. A religiosidade, ela consiste no fato de que o homem diz que por meio das suas obras, ele chega até Deus. O evangelho diz que Deus chega até o homem e o capacita a viver conforme a sua vontade. E é basicamente isso que Paulo está trazendo aqui. Na última pregação, nós vimos que do versículo 10 ao versículo 12, Paulo, ele começa então a falar a respeito do seu apostolado de uma maneira mais direta. Anteriormente, do verso 6 ao verso 9, Paulo, ele vai ainda defender o verdadeiro evangelho. O que ele faz? Aqui também ele faz isso. Mas, de uma maneira mais contundente, digamos assim, Paulo, ele passa a defender o seu apostolado. Mas na defesa do seu apostolado, Paulo traz traços do que significa o verdadeiro evangelho. Eu peço que você olhe mais uma vez o versículo 10 comigo, até o versículo 12. E Paulo vai dizer o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E aí nós vimos que a primeira marca do verdadeiro evangelho consiste no fato de que ele não está aqui para agradar a homem. O verdadeiro evangelho, ele busca agradar somente a Deus. Quando a gente olha por esse filtro, nós já tiramos aí vários discursos que nós temos ouvido em nossos dias. O verdadeiro evangelho, ele se preocupa única e exclusivamente em exaltar, em ressaltar a glória do Senhor Deus. Paulo continua no versículo 11, e ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Esse evangelho do Senhor Jesus, ele não é dado por homem algum, ele não brota da sabedoria de algum homem, não é inventado por homem algum, mas é dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o argumento inicial de Paulo. E agora Paulo, ele continua no seu discurso aqui, defendendo o seu apostolado, e eu quero relembrar você o motivo pelo qual Paulo está defendendo o seu apostolado. Paulo não está defendendo o seu apostolado porque ele tem sede de ser elogiado, ele tem a necessidade de ser reconhecido. O ponto não é esse. O ponto, eu quero lembrar a você, é que os falsos mestres, ao atacarem o seu apostolado, ao atacarem o seu ofício, eles estavam então desacreditando a mensagem de Paulo. Porque veja, se Paulo não fosse apóstolo, por que ouvir Paulo? Se Paulo não fosse comissionado pelo Senhor, por que eu vou ouvir esse cara? E eu, certa vez, dei um exemplo para vocês, me colocando como exemplo, e agora eu quero aproveitar nesse momento, nessa situação, onde a igreja, por exemplo, vai receber alguns pastores aqui. Imagina você, um pastor que está vindo, e de repente eu começo pelos corredores da igreja a falar: fulano está vindo, fulano não está com nada, fulano, o seminário que ele fez aí foi estranho, essa ordenação dele aí não tem sentido algum. Aí eu vou enchendo a cabeça de vocês com isso. Aí o cara chega aqui no púlpito, eu te pergunto, como é que você vai ouvir a mensagem dele? Ele pode falar a coisa mais certa, mas aí você vai olhar: peraí, mas esse cara aí não existe, isso aí tá muito estranho, né? Que cara falso, que cara hipócrita e tal. Esse cara aí, o pastor disse que ele busca agradar os homens. Quando ele está entre os judeus, ele fala da circuncisão. Quando ele está entre os gentios, ele diz que não precisa se circuncidar. Era basicamente isso que os falsos mestres estavam fazendo com o apóstolo Paulo. Então, por isso, Paulo, ele defende o seu apostolado. Porque ao defender o seu apostolado, Paulo estava defendendo a sua mensagem, que era o seu foco principal. Não era a intenção de Paulo: olha, eu não estou preocupado aqui em agradar vocês, mas eu quero que vocês saibam, eu fui comissionado pelo Senhor, e porque eu fui comissionado por Ele, a mensagem que eu trago para vocês é uma mensagem verdadeira, não é uma mensagem falsa. Essa é a ideia de Paulo. Eu quero dividir aqui esse momento, essa exposição, em pelo menos 3 partes. Na primeira parte eu quero falar a respeito de Paulo defendendo a autenticidade do seu apostolado. E depois eu vou falar acerca do que Paulo fazia antes de nascer de novo, antes de ser alcançado pela graça do Evangelho. E depois nós perceberemos a graça soberana de Deus
na vida deste homem. Em primeiro lugar, nós veremos aqui Paulo defendendo a autenticidade do seu apostolado. Mais uma vez, olha o versículo 11 e o versículo 12, para que nós entendamos. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que o seu comissionamento não foi estabelecido por homens. Ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava a caminho de Damasco, o Senhor Jesus aparece a ele e então manda Ananias ir até ele e o comissiona ali. Os falsos mestres, eles poderiam de repente dizer: como ele diz que o nosso evangelho é falso, se nós aprendemos este evangelho da mesma fonte que ele? Nós aprendemos de Jerusalém. Nós veremos mais na frente que os falsos mestres, eles vieram de Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Por isso que Paulo agora, através desse momento, iniciando aqui, Paulo, ele vai falar que ele era independente do povo de Jerusalém. Não pense por nenhum momento que Paulo está dizendo que era melhor do que os apóstolos, os outros apóstolos, ou que Paulo está dizendo que ele não precisa aprender nada com ninguém. A ideia é: olha, eu fui comissionado pelo próprio Senhor, eu recebi uma revelação direta dele. Não foi Pedro que chegou para mim e disse do próprio coração dele: você é apóstolo. Não foi nenhum outro dos apóstolos, foi o próprio Senhor Jesus. Eu quero falar sobre isso para vocês. Então Paulo, ele continua argumentando aqui. Olha o versículo 16, por favor, e o versículo 17. Olha o que é que Paulo diz. Revelar, vamos ler do versículo 15, para não ficar incompleta a ideia. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, versículo 16, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando Paulo ele diz aqui que ele não consultou carne e sangue, Paulo está dizendo: eu não consultei homem algum. Essa é a ideia. Eu não consultei ninguém. Eu não fui orientado por tradição de homem algum. Assim que o Senhor, ele simplesmente resolveu dar a sua revelação a mim, nós sabemos que após este momento do encontro de Paulo com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus manda Ananias ir até lá. Mas nós sabemos que até a ida de Ananias foi mandada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Ananias fala para Paulo exatamente aquilo que Jesus havia ordenado a ele, que ele seria um mensageiro do verdadeiro evangelho. Paulo continua o seu argumento e diz que não foi para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas para as regiões da Arábia e Damasco. Paulo não está querendo dizer aqui, como eu já falei, que ele era melhor do que os apóstolos, mas a ideia era mostrar a sua independência dos apóstolos. Olha o versículo 18 agora, por favor, até o versículo 21. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas aqui é o apóstolo Pedro. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Só um parênteses, perceba a preocupação de Paulo. Falando em ordem cronológica, aquilo que aconteceu. Paulo, ele diz: olha, eu fui para as regiões da Arábia, eu passei mais ou menos 3 anos por lá, depois eu subi a Jerusalém, e eu só passei 15 dias, eu me encontrei com Pedro, mas eu só passei 15 dias com ele. Vamos lá, versículo 19. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, irmãos, aqui, não precisa nós criarmos um bicho de 7 cabeças, o que é que aconteceu aqui, e os próprios Senhor Jesus na Arábia ensinava. A ideia de Paulo é falar a respeito da sua independência.
A ideia de Paulo é: eu recebi uma revelação direta do Senhor Jesus. Eu não tive contato com os apóstolos. Eu não tive contato com homem algum. Se eu fui comissionado pelo Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Jesus, ouçam o que eu tenho a dizer para vocês. E não deem ouvido a estes homens que querem fazer com que vocês se tornem os meus inimigos. A mensagem que eu tenho para trazer para vocês não é minha. A mensagem que eu tenho para trazer para vocês é a mensagem do próprio Senhor Jesus. É por isso que Paulo é tão detalhista em dizer: olha, eu passei 3 anos na Arábia, depois eu passei 15 dias, não tinha tempo para eu em 15 dias aprender todas essas coisas. Vamos lembrar que Paulo escreve cerca de 13 cartas no Novo Testamento. Eu não tive tempo de ter um intensivão de 15 dias para que eu pudesse passar essas coisas para vocês. Então é basicamente essa a ideia de Paulo. Nós sabemos que o motivo da defesa de Paulo está no versículo 12 do capítulo 2 de Gálatas. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago estava localizado onde? Jerusalém. Comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Ele está falando aqui em relação ao encontro que ele teve com Pedro. Os falsos mestres, eles vieram da parte de Tiago. Lembre-se, a carta de Tiago, ela foi escrita para os judeus. O foco geral da carta de Tiago é falar para judeus que ouviam a lei, mas não praticavam a lei. O que nós temos aqui em Gálatas é um outro extremo. São judeus que eram extremamente legalistas, que se apegavam não só às escrituras, mas se apegavam a outras tradições. Vocês devem observar a lei, mas vocês devem observar também outras tradições, outros mandamentos, outras ideias. Não era isso que os fariseus faziam? Era exatamente isso que os fariseus faziam. Então, Paulo está aqui defendendo o seu apostolado, falando a respeito daquilo que aconteceu com ele após a sua conversão. Agora eu quero voltar com você para o versículo 13. E no versículo 13 e versículo 15, nós iremos falar a respeito de o que Paulo fazia antes da sua conversão. Olha o que é que ele diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Paulo, para um contexto mais moderno, Paulo está aqui contando o seu testemunho. Paulo está dizendo: eu era um ardoroso fariseu, eu era um fariseu zeloso, eu era um fariseu fanático, eu destruí a igreja. A Bíblia fala que Paulo sobremaneira perseguia a igreja. Paulo perseguia a igreja. Claro que perseguição nenhuma tem lógica, mas ele ia além. Ele extrapolava o bom senso. Essa é a ideia de sobremaneira. Paulo, ele simplesmente respirava ameaças. Ele vivia para destruir a igreja de Deus. Em um certo sentido, nós podemos entender que Paulo era aquele que estava obcecado por isso. Ele acordava falando disso, ele passava o dia falando disso, ele fazia isso. Ele dormia pensando no outro dia em fazer isso. Ele perseguia sobremaneira a igreja de Deus e ele a devastava. E nós temos alguns textos em Atos que vão trazer para nós um retrato disso que Paulo fazia. Atos capítulo 8, versículo 3. Eu vou ler alguns textos em Atos que vão nos ajudar a entender um pouco mais como se dava essa perseguição do apóstolo Paulo. Atos capítulo 8, versículo 3. Mantenha sua Bíblia aberta em Atos, nós iremos ler alguns textos. Olha o que diz o versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Eu não quero aqui comover vocês, mas nós precisamos ter um entendimento claro a respeito daquilo que acontecia.
Supostamente não. É quase certo que estas casas onde Paulo entrava tinham crianças. Você já parou para imaginar uma situação dessa? Uma criancinha, por exemplo, vendo o seu pai sendo arrastado. Uma criancinha vendo a sua mãe sendo arrastada, sendo maltratada. Esse é o tipo de homem que nós estamos vendo aqui. Paulo não se importava com isso. Paulo não estava preocupado se a criança ia crescer traumatizada. Paulo queria, de qualquer maneira, aniquilar a fé, acabar com aquilo que ele entendia como seita. Olha o capítulo 9, olha o versículo 1 e o versículo 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Não havia contentamento em Paulo em perseguir apenas os cristãos de Jerusalém. Paulo pedia autorização para que pudesse perseguir em outras cidades. Não basta só em Poá. Eu não estou contente em arrastar homens e mulheres de suas casas em Poá. Eu preciso ir em Suzano, eu preciso ir em Mogi, eu preciso ir em Itaquá, eu preciso ir em Ferraz, eu preciso acabar de uma vez por todas com essa fé. Por favor, me deem uma carta, me dê uma autorização para que eu vá lá. Eu preciso acabar com essa fé. Olha o capítulo 22, em Atos, no versículo 4 e no versículo 5. Persegui este caminho até a morte. Caminho aqui é uma referência à igreja do Senhor, aos cristãos. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Olha o capítulo 26, versículo 10 e versículo 11. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas, os perseguia. Esse é o homem que nós estamos falando aqui. Paulo era aquilo que nós poderíamos, de repente, num certo momento histórico da igreja, olhar e dizer, essa é a personificação do próprio diabo, que tenta acabar com a nossa vida, que tenta acabar com a igreja. É exatamente esse homem que vai ser alvo da graça soberana de Deus. Paulo devastava a igreja sem nenhuma piedade e dava o seu voto na morte de muitos cristãos. Paulo, o versículo 14 vai dizer que ele avantajava-se a muitos da sua idade, sendo extremamente zeloso das tradições de seus pais. Nós podemos dizer que, num certo sentido, Paulo, ele chegou a superar o seu mestre Gamaliel. Quando nós olhamos o texto de Atos, no capítulo 36, até o capítulo 5, do versículo 36 ao 39, não precisa abrir lá, nós vemos Gamaliel, em certo sentido, trazendo uma mensagem de apaziguamento, de pacificação. Olha, esses cristãos que estão se levantando aí, se esse movimento não for de Deus, isso vai acabar. Em outras palavras, não precisa a gente ter essa perseguição toda. E Paulo olhava essa situação, não estou dizendo que ele estava ali naquele momento em que Gamaliel discursava, mas certamente esse discurso chegou aos ouvidos de Paulo e dizia, olha, não tem essa, eu vou perseguir, não importa. Se é de Deus, na verdade, ele tinha claro na cabeça dele que não era de Deus. Ele tinha claro na cabeça dele que ele estava fazendo isso em prol do nome do Senhor. Ele estava perseguindo, ele estava embrutecido por conta do seu pecado, cego por conta do seu pecado, e ele estava então buscando devastar a igreja. Quando nós olhamos no versículo 14,
o verbo avantajava-me. Quando Paulo diz isso, a ideia aqui desse verbo é que Paulo, literalmente esse verbo ele significa alguém que vai abrindo o caminho. Imagina você uma pessoa com uma foice e vai ali no meio da mata, destruindo tudo que vê pela frente, abrindo o caminho. Essa era a ideia de Paulo. Paulo destruía tudo aquilo que se colocava no seu caminho. Tudo aquilo que era relacionado a Cristo. Paulo destruía sem nenhuma piedade. Esse é o homem que nós estamos falando aqui. E eu pergunto para você, há salvação para alguém tão terrível como este homem? Certamente, pela graça de Deus. Olha o que é que William Hendricks fala. Para entender o que Paulo pretende comunicar, é preciso ter em mente seu propósito em lembrar aos Gálatas esses tristes episódios de sua vida. Ele está dizendo que não existe persuasão humana que fosse capaz de transmitir o Evangelho a um tão convicto e feroz perseguidor da igreja como ele fora. Seu propósito é provar que seu Evangelho não é oriundo de homens, mas que procede de Deus. A ideia de Paulo aqui não é impressionar as pessoas com seu testemunho, como nós vemos nos dias de hoje, né? O cara chega lá, olha só, levei 18 tiros, né? Eu levei uma facada na cabeça, fui no inferno, voltei, estou aqui e tal. É aquela ideia de chamar a atenção para si. A ideia de Paulo aqui é mostrar o seguinte, olha, eu não poderia ser persuadido por homem algum. Esses judeus estão falando essas coisas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fui pior do que eles. E somente um evangelho sobrenatural poderia salvar um homem tão comprometido em destruir a igreja de Deus. Somente um evangelho soberano poderia alcançar o meu coração. Porque sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus. Eu devastava a igreja do Senhor. É por isso que Paulo, ele fala a respeito da sua trajetória antes da conversão. Mas o que nós temos no versículo 15 e versículo 16 é exatamente a ação graciosa de Deus na vida deste homem. Olha o versículo 15, por favor, e versículo 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. O presente texto aqui, ele combina duas experiências. A primeira experiência, ela está relacionada ao aspecto da salvação. Nós olhamos o contexto do que Paulo fala, e nós entendemos aqui que essas duas experiências, elas cabem. O chamado para a salvação e o chamado para o ministério. Nós vemos pelo menos 4 coisas aqui. Primeiro, Deus separa o apóstolo Paulo antes do seu nascimento, é o que nós vemos. Deus o chama pela sua graça. Deus revela seu Filho no apóstolo. E Deus revela o seu Filho no apóstolo com o propósito de que ele pregue o seu Filho entre os gentios. Eu quero considerar, em primeiro lugar, o primeiro aspecto aqui, o chamado para a salvação. O apóstolo Paulo diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Deus separa o apóstolo antes do seu nascimento. E aí nós lembramos do que diz Romanos capítulo 9, no versículo 11 e versículo 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. A eleição é segundo a vontade soberana de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas única e exclusivamente de Deus usar a sua misericórdia. Paulo foi escolhido por Deus, sem mérito algum. Ele não tinha feito nada de positivo. Muito pelo contrário. O que nós vemos logo em seguida, em relação ao chamado gracioso de Deus, é que Paulo, antes de nascer, não tinha feito nada para ser salvo. E depois que ele nasceu, ele só fez coisas para não ser salvo. Na verdade, nós sabemos que o que nos condena diante de Deus não é o que fazemos, mas é o que somos. Somos pecadores. E porque somos pecadores, nós cometemos erros, infrações. Mas Paulo, ele trabalhava em prol da sua perdição. Ele era alguém que assolava a igreja. Ele era inimigo do Senhor Jesus. No entanto,
nós vemos um Deus gracioso, que chama eficazmente este homem pela sua graça. E assim se deu a minha salvação e a sua salvação. Não fomos chamados por méritos, não fomos chamados porque somos filhos de crentes, não fomos chamados porque nós temos uma inteligência tal capaz de aprender de maneira tranquila as doutrinas da graça ou alguns aspectos da teologia reformada. Nós fomos chamados única e exclusivamente pela graça, ou seja, não merecíamos, mas Deus nos chamou, e foi isso que Deus fez na vida deste homem. Ele não merecia. Você chamaria o assassino do seu filho? Você chamaria ele? Eu não sei se eu chamaria o assassino do meu filho para sentar à mesa comigo. No entanto, nós vemos aqui um Deus que o chama de filho e diz: você vai morar comigo. Não foi isso que Deus fez conosco? Ele nos adotou. Ainda que os nossos pecados tenham afrontado e mandado o seu filho para a cruz, ele nos chamou pela sua graça. Mas o que nós vemos também em relação à salvação é que Deus revela o seu filho no apóstolo Paulo. Olha o que diz o versículo 16: aprouve revelar seu filho em mim. A ideia aqui, em primeiro lugar, é no aspecto interior. Ou seja, Paulo estava obscurecido, Paulo estava sem entendimento algum, mas aprouve a Deus iluminar o seu coração, abrir o seu entendimento, para que ele pudesse então compreender a maravilha do Evangelho. O homem não pode compreender o Evangelho se Deus não tirar as escamas dos seus olhos. E muitas vezes nós, no intuito de ganharmos as pessoas para a igreja, nós estamos estabelecendo uma série de regras e dizendo: faça isso para que você ganhe isso, caminhe por aqui se você quer encontrar paz com Deus. O caminho do Evangelho é inverso. O caminho do Evangelho não fala do homem indo até Deus, mas de Deus vindo até o homem. E esse Deus, se Ele não vier até nós e iluminar o nosso entendimento, morreremos, ainda que na religiosidade, ainda que como membros de uma igreja, ainda que defendendo alguns aspectos da reforma. Se Deus não iluminar o nosso entendimento, nós pereceremos, nós morreremos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, até o versículo 6, Paulo diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É essa a ideia. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Eu estava embrutecido, eu estava morto, mas Deus quis revelar o seu Filho em mim. A partir daquele encontro que eu tive com o Senhor Jesus, a caminho de Damasco, todas as coisas mudaram na minha mente. Todas as coisas que outrora eram estranhas para mim, agora fazem sentido. Antes eu era inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus. Deus soberanamente abriu o meu coração, abriu o meu entendimento para que eu pudesse compreender a sua maravilha. Mas o que nós temos aqui não fala a respeito somente do chamado de Paulo para a salvação, mas do chamado de Paulo para o ministério. Lembra do que eu falei no início? Esse texto, ele deve ser visto numa experiência dupla: salvação e chamado para o ministério. Mais uma vez, a Bíblia fala que Deus separa o apóstolo Paulo antes do seu nascimento. William Hendricks, ele crê que há uma alusão aqui a Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando diz: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. A vocação do apóstolo Paulo havia sido estabelecida na eternidade. Isso tira qualquer possibilidade de meritocracia para o ministério.
Paulo estava no ministério não porque merecia, mas porque havia sido escolhido por Deus na eternidade. Quantas vezes nós não somos tentados a achar que estamos onde estamos por méritos nossos? Que fazemos o que fazemos na igreja porque somos habilitados a isso, no sentido de que essa habilitação, ela existe por conta do meu esforço, por conta do meu trabalho, e nos esquecemos da causa, que foi a graça soberana de Deus. Foi isso que comissionou o apóstolo Paulo. Esse homem que devastava a igreja, esse homem que perseguia, que assassinava crentes, ele não foi chamado para ser um anunciador qualquer, ele foi chamado para ser apóstolo. Quantas vezes nós não tendemos a olhar para determinadas pessoas e dizer, esse fulano, isso aí não tem condição. Eu quero te falar de um evangelho que usa pessoas das quais muitas vezes nós rotulamos e dizemos, esse aí, impossível. Deus transforma um assassino em um plantador de igreja. Deus transforma um perseguidor num anunciador do seu evangelho. Deus transforma um inimigo da cruz num proclamador da cruz. Deus pode usar qualquer pessoa. Não seja incrédulo de achar que Deus não pode usar de repente aquela pessoa que está na igreja e que passa por tantas dificuldades, ou aquele cara mais complicado, que muitas vezes até evitamos sentar e conversar. Não se esqueça que quando Jesus manda Ananias ir até o encontro de Paulo, ele diz, olha, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Ananias tem medo de ir até lá. Tamanha era a crueldade com que Paulo agia em relação à igreja. Mas Deus comissionou este homem antes da fundação do mundo. E Deus o chamou pela sua graça. É o segundo ponto que nós vemos. Deus não só separou, mas Deus chamou soberana e graciosamente para o ministério. A perseguição do apóstolo Paulo, em última instância, não era uma perseguição à igreja somente. Quando a gente fala igreja, a igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. Paulo, ele perseguia o próprio Senhor Jesus. Paulo acreditava que Jesus era um impostor. E o que nós olhamos aqui no versículo 5 do capítulo 9 de Atos, é exatamente isso. Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Olha a resposta de Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja a graça de Deus comissionando um homem que perseguia o seu próprio filho. Quem Deus pode usar? Será que Deus não pode usar aquelas pessoas que muitas vezes nós olhamos e tendemos a categorizá-las e dizer, olha, vocês estão aqui nessa categoria aqui. Olha, vocês não vêm de uma família tradicional presbiteriana. Eu não creio que vocês podem ser usados por Deus. Deus pode chamar soberanamente, graciosamente, qualquer pessoa. Se Ele transformou um assassino no proclamador da sua palavra, Ele pode transformar qualquer pessoa no instrumento da sua graça. Não perca isso de vista. William Hendricks, ele diz o seguinte, quão maravilhosamente Ele operou essa graça no chamamento de Paulo. Ela transformou um homem que respirava ameaças e morte contra a igreja de Cristo em alguém que passou a respirar doxologias, ou seja, de alguém que respirava ameaças e morte, agora alguém que transborda gratidão a Deus. Essa doxologia, nós vemos, por exemplo, aqui no versículo 5 do capítulo 1. Isso é um exemplo de doxologia. A quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vemos essa doxologia, por exemplo, em Romanos, nós vemos a doxologia não Paulo, mas só um exemplo para que vocês entendam mais claramente o que é doxologia, é o que nós lemos, o texto inicial da nossa liturgia é uma doxologia. A palavra doxologia, ela vem de uma palavra grega que significa glória, atribuir glória a Deus. Esse homem que perseguia a igreja, esse homem que respirava ameaças, agora se torna alguém que louva ao Senhor. Alguém que bendiz o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus chama o apóstolo Paulo para o ministério de maneira graciosa. E nós vemos aqui ainda que Deus revela o seu Filho no apóstolo Paulo, com o propósito de que este o pregue,
entre os gentios. A ideia não era revelar Cristo ao coração do apóstolo Paulo como um fim em si mesmo. Da mesma forma que a nossa salvação não pode ser vista como um fim em si mesmo. Deus não salvou o Eliomar para que o Eliomar ficasse restrito às 4 paredes da igreja. Deus não salvou você para que você simplesmente se deleitasse no fato de vir domingo após domingo à igreja. Deus revelou Cristo em você para que você pregue esse Jesus. Deus revelou Cristo em você, Ele alcançou você pela graça para que você anuncie essa salvação. É claro que nós temos aqui um contexto apostólico, mas não é isso que nós vemos lá em Pedro? Que ele nos chamou para anunciarmos as suas virtudes. Ele nos chamou para isso. Você foi chamado para anunciar o Evangelho. Todo esse trabalho, a escolha de Deus, o chamado gracioso do Senhor, tinha como propósito tornar aquele homem que antes era assassino, agora é alguém que vai anunciar o Evangelho do Senhor, sem qualquer dificuldade. O Evangelho da graça havia alcançado o apóstolo Paulo, um homem terrível, perseguidor ferrenho da igreja, agora um anunciador, um missionário das boas novas. Olha o que aqui o versículo 23 e o versículo 24 vai dizer. Olha o relato das pessoas que estavam à volta deste homem que outrora perseguia a igreja. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Quão longe o Evangelho do nosso Deus pode ir para alcançar o pecador mais comprometido com as coisas terríveis deste mundo? Será que o Evangelho de Deus não tem poder para salvar o pior dos pecadores? Será que o Evangelho da graça de Deus não tem poder para transformar, de repente, aquele homem que é tão comprometido com drogas, ou tão comprometido com tantas coisas, mas será que Deus não tem poder para alcançar esse homem e fazer desse homem um instrumento da sua graça? Timothy Keller, ele diz o seguinte: ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-la. A Bíblia nos diz que só há um pecado imperdoável, é o pecado da incredulidade, o pecado contra o Espírito Santo. Mas nós sabemos que homens terríveis foram alcançados pela graça do Evangelho. Que tal nos lembrarmos do livro de Jonas? Que tal nos lembrarmos de um Deus que transforma um profeta soberbo num instrumento da sua graça? Um profeta de coração endurecido, que não se conformava com a vontade de Deus, num instrumento da sua graça. Que tal nós lembrarmos daqueles tripulantes a quem Jonas se junta para fugir para Tarsis, homens idólatras, que naquele momento difícil chegam, olha, clame cada um ao seu Deus. E aí você vê o final daquele relato, aqueles homens se dobrando, se curvando diante de Deus, Deus salvando soberanamente idólatras, pessoas que outrora adoravam outros deuses, agora estavam adorando a Ele. Que tal nos lembrarmos dos ninivitas, um povo cruel, um povo que matava sem qualquer piedade os seus inimigos, que tinham as táticas mais cruéis de tortura. No entanto, Deus ordena que Jonas vá até esse povo e pregue em Nínive, que a palavra de Deus vai nos dizer que Deus simplesmente, soberanamente, alcançou esse povo. Quem você tem visto em sua casa? Trabalho, faculdade, escola, família, de um modo geral, e que você pensa, será que é salvação para essa pessoa? Eu quero dizer para você que Deus pode alcançar quem Ele quiser. Se estiver dentro dos decretos eternos de Deus, Deus tem poder para transformar o pior pecador num anunciador da sua vontade. Não há ninguém tão cruel que não possa ser alcançado pelo Evangelho. Creia no poder do Evangelho, que pode salvar o pior pecador.
Não há ninguém tão cruel, tão comprometido com o pecado, que Deus não possa alcançar para utilizá-lo como instrumento de sua graça. Deus transformou um perseguidor em um missionário. Ele pode usar a sua vida. Ele pode usar você. Quantas vezes nós não somos tentados? E vemos isso muitas vezes quando pessoas se punem na ceia. Não, hoje eu não vou tomar não porque eu não mereço. Não merece mesmo. Como você não merece ouvir a palavra, como você não merece nem ser ouvido pelo Senhor. Mas Ele tomou a iniciativa de vir até você. Ele fez isso pela graça soberana dEle. Ele pode usar a sua vida. Ele pode transformar o seu coração e torná-lo alguém que vai anunciar a sua vontade. Um homem tão comprometido com o pecado como Paulo, um assassino, um perseguidor cego, foi alcançado. Deus pode alcançar a sua vida. Um homem chamado John Wesley, ele diz o seguinte: dei-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Não quero entrar aqui no mérito da questão, da teologia desse homem, embora um homem de Deus, mas, irmãos, parece que nós perdemos a dimensão do poder de Deus em usar pessoas, usar soberanamente pessoas. Entramos no ativismo da igreja, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, sexta-feira após sexta-feira, programação de sociedades e tudo mais, e achamos e nos contentamos com isso. Vivemos o dia a dia da igreja e nos contentamos com isso. Servimos a Deus, abraçamos o Evangelho de repente há 20 anos, mas nunca vimos alguém ser transformados. Nunca fomos instrumentos de Deus para alcançar pecadores e nos contentamos com isso. Deus pode usar a sua vida. Não perca isso de vista. Deus pode usar a vida do seu filho, a vida da sua filha. Deus continua chamando pessoas para serem missionários no seu ambiente de trabalho aqui em Poá, para serem missionários no seu ambiente de trabalho, seja onde for, mas também para irem para os locais inóspitos, difíceis. Perdemos essa dimensão e usamos uma teologia de cosmovisão reformada para esconder a nossa incredulidade. Não, mas nós podemos anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Ok, mas já passamos dessa fase. Podemos. Mas por que não aspirarmos por coisas maiores? Por que não desejarmos que Deus nos use mais? Por que não desejarmos que Deus use as nossas vidas para mudarmos o nosso bairro, para mudarmos a nossa rua? E quem fala aqui, irmãos, é alguém que também é tentado e já foi engolido por esse ativismo, de maneira que esse texto ele me ajuda a parar e pensar: peraí, eu não quero passar o resto da minha vida, de repente, com 20 anos de ministério, e olhar para trás e ver que eu fiz as mesmas coisas. Não se contente com pouco. Deus pode usar extraordinariamente a sua vida. Criança que está aqui, você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Deus usou homens fracos para marcar a história. Eu não estou falando de fama, mas eu estou falando de homens que foram usados para que o nome do Senhor fosse exaltado. Não é novidade para ninguém. Eu amo a história dos puritanos, eu amo a história dos reformadores. Mas, queridos, nós devemos ser melhores do que os nossos pais do passado, porque nós temos muito mais informações hoje. Nós temos uma teologia muito mais robustecida, digamos assim. Nós temos acesso a muito mais coisas, a muito mais informações. Nós devemos, sim, encarnar aquela ideia igreja reformada, sempre reformando. Não podemos perder essa dimensão de que podemos fazer grandes coisas para o Senhor. Deus transformou esse homem, que a gente olha e diz: olha, eu não dou nada por esse homem. E Deus me livre sentado do lado dele. É esse homem que Deus vai usar para anunciar o Evangelho. Quem você de repente já olhou na igreja e disse: olha, fulano é maloqueiro, é um perdido. Quem é você?
Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus usa pessoas. Deus continua usando pessoas. E o que nós temos aqui é um testemunho maravilhoso dessas pessoas em relação ao apóstolo Paulo. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procuravam destruir. E glorificavam a Deus a respeito dele. Olha o que nós vemos aqui, outras pessoas que ouviram e viram a mudança radical na vida do apóstolo Paulo. E eu preciso fazer uma pergunta para você. As pessoas que são da sua família, as pessoas do seu ambiente de trabalho, será que elas veem uma mudança na sua vida? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: assim brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As pessoas que estão à sua volta, elas veem a diferença que o Evangelho faz na sua vida. Ou será que você é alguém tão comum, tão igual, que não há qualquer diferença? Adolescentes, os seus amigos veem diferença na vida de vocês? Ou será que vocês se vestem como o mundo, falam como o mundo, se comportam como o mundo, usam o Instagram e o Facebook como o mundo? Será que as pessoas podem dizer: olha, o fulano era uma coisa, mas agora ele é outra? Olha como ele se fala, olha como ele se comporta, olha como ele vê a vida, olha como ele faz as escolhas. O verdadeiro Evangelho nos torna uma doxologia diante do mundo. O verdadeiro Evangelho nos faz transbordar dos atributos de Deus neste mundo. E as pessoas que estão conosco, é claro, eu não estou falando aqui que elogios a você é um termômetro para dizer que você adere a um verdadeiro Evangelho. Mas as pessoas discordando de nós, não concordando com o nosso Deus, inevitavelmente, elas devem ver diferença na nossa vida. Diferença. Esse cara é diferente. As pessoas viam a diferença na vida do apóstolo Paulo. Deus pode alcançar. O verdadeiro Evangelho, ele muda o pior pecador. Eu quero, nesse momento, irmãos, orar e clamar ao Senhor, pedir a Deus que aplique a sua palavra aos nossos corações. E você que está aqui, que foi batizado na igreja, que de repente é da UCP, que é da UPA, que é da UMP, da UPH ou da SAF. Você que ainda não foi alcançado pela graça soberana de Deus, confie nos méritos de Cristo. Você que é membro de Poá há muito tempo, mas que ainda não foi alcançado pela graça salvadora de Deus, essa graça que te faz um missionário, essa graça que te faz um testemunho vivo nesse mundo. Quero dizer para você, há salvação somente em Cristo. Há salvação somente em Cristo. A minha oração é que você não consiga dormir hoje, e nem amanhã, e que você não se contente até você alcançar essa segurança da salvação que só pode ser encontrada em Cristo. Que você não se contente com o cargo que você tem, com a rotina que você tem, que você possa experimentar desse relacionamento pessoal e vivo com o Senhor Jesus. Vamos orar? Santo Deus, é um privilégio grandioso para nós podermos aqui nos assentar e ouvirmos a Tua Santa Palavra. Te louvamos, porque nós podemos aqui ouvir o relato do nosso irmão, o apóstolo Paulo, que foi alcançado soberanamente, graciosamente por Ti, e podemos, ó Deus, vermos a natureza do nosso chamado. Nós fomos separados antes da fundação do mundo e fomos chamados pela Tua graça. E aprove o Senhor
abrir o nosso entendimento, para que pudéssemos compreender a magnífica obra de Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos livra, ó Deus, de sermos tão profissionais na arte de ouvirmos pregação, que isso não afete o nosso coração. Que em cada oportunidade em que ouvirmos a tua santa palavra sendo pregada, a começar por mim, que o nosso coração se derreta diante da tua palavra, Senhor. Muda o nosso coração, Pai. Muda a nossa visão. Nos livra de termos uma visão equivocada de nós mesmos. Que nós possamos olhar para a tua lei e vermos na tua lei o retrato da tua glória. E ao mesmo tempo vermos na tua lei o espelho, onde nós nos colocamos diante dele e identificamos as deformidades que precisam ser mudadas em nós. Que a tua palavra, em cada momento da pregação, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender quão terríveis somos, mas ao mesmo tempo, quão soberana é a tua graça sobre nós. Nós te louvamos porque aprova o Senhor vir até nós e nos salvar soberanamente. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não poderíamos te chamar de Pai e termos a certeza da nossa salvação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Santifica as nossas vidas e nos ajuda a abandonarmos aqueles pecados que tenazmente nos assediam. Nos ajuda a vivermos novidade de vida. Restaura, Senhor, o nosso amor pela tua palavra. Restaura, Senhor, a nossa vida devocional. Restaura, Senhor, o nosso ânimo de te servir na tua casa. Restaura, Senhor, no nosso coração. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.